Se tem uma coisa que todas nós já sentimos é aquela vontade de mudar algo no corpo, mas nem sempre sabemos por onde começar. Hoje no Bosscast a gente vai falar sobre nutrição sem tabu, sem dietas malucas e com um olhar para a vida real. Para isso eu trouxe uma mulher incrível, nutricionista ortomolecular que vai abrir o jogo sobre carreira, vida pessoal e como ajudar mulheres a se reconectarem com o próprio corpo. Seja bem-vinda, Pamela Farias. Obrigada, Dara. Bom dia. Bom dia agora, né? Que está sendo gravado. Está sendo gravado, bom dia. Muito, muito obrigada. Todo mundo estava ansioso por você aqui hoje. No sábado eu atendi e todo mundo ansioso, querendo fazer um monte de perguntas. Eu falei, gente, eu vou selecionar as melhores para a gente poder conversar. Mas antes de falar sobre algumas coisas aqui, eu queria muito entender toda a sua trajetória, porque eu vi que você... Gente, essa mulher viaja. Ela malha, ela é mãe, ela é esposa, ela dirige um monte de coisa. Eu queria saber como você encaixa isso na sua vida, como você chegou até aqui. Eu queria falar primeiro sobre você, para depois a gente falar sobre como isso chegou até aqui. Entendi. Tá? Então, vou tentar ser objetiva, isso, né? Para também não ficar cansativo. Resolvi fazer nutrição com 17 anos. 16 para 17, eu passei algo na adolescência. E aí, após isso, eu tive uma anorexia nervosa, né? E aí, fiquei pesando 32 quilos. Fiquei internada, meu cabelo caía, assim, de tufo. Porque é uma doença, de fato, totalmente emocional, né? Relacionada a transtorno alimentar. E aí, fui cuidada por uma nutri, uma psicóloga. E me apaixonei por essa área, verdadeiramente. E aí, resolvi fazer... Eu ia fazer odontologia. E aí, mudei para nutrição. E fui para a parte da nutrição. Começou mais aí, assim, a questão da nutrição. Trabalhava no shopping de estoquista, em loja na Sapatela. Aí virei vendedora e virei subgerente. E aí terminei a faculdade achando que ia trabalhar com materno-infantil. Na minha cabeça seria materno-infantil. Meu TCC ainda foi sobre transtorno alimentar, porque eu tinha passado por isso. Mas naquele momento eu achava que eu não teria esse preparo para trabalhar com mulheres que estivessem passando por transtorno alimentar. Na minha cabeça, uma menininha, né, 22, 23 anos, eu achei que não seria o ideal ali para mim. E aí entrei numa especialização de materno-infantil. Ia trabalhar com gestante, porque meu sonho era ser mãe. Nessa época, eu já era mãe do Breno. Isso que eu ia perguntar, você já era casada? Você casada com não. Quantos anos? Eu casei com 24 para 25. Entre a formação da faculdade ali... Já tinha acabado a faculdade. Eu conheci meu marido na semana da minha formatura. Caramba! Na faculdade. E aí, no finalzinho, já carreguei ele pra formatura e foi. Mas eu já tinha o Breno, que eu tenho um filho de 16 anos e uma de 9. Não é possível. O Breno quase não aparece, né? Nunca vi. Adolescente. Que isso, cara? Sério? Eu jurava que você era mãe da pequenininha. Tem aquele. Gente! Tem o Breno tem 16 e a Laurinha tem 9. Então, eu sempre quis ser mãe. Mãe foi o meu primeiro sonho e, graças a Deus... eu consegui realizar com eles dois. Eu amo ser mãe deles dois. Eu nasci para ser mãe, verdadeiramente. Dá pra perceber, né? No dia a dia. Meu primeiro ponto foi esse. E aí, eu achei que ia funcionar melhor com materno-infantil. Acho que pensando nisso, em gestante, aquela primeira fase do bebezinho. Só que aí, fui para um processo seletivo, recém-formada, para o grupo Notre Dame Intermédica. E era para trabalhar com cirurgia bariátrica e emagrecimento. E na época, assim, eu era recém-formada, de fato. Eu não tinha nem o CRN. Eu só tinha uma declaração que eu poderia trabalhar. Fui chamada para lá e aí, conversando com ela, eu falei, olha, eu entrei numa especialização de materno-infantil. Ela, olha, para a gente ficar com você, eu preciso que você mude, porque aqui é bariátrica e emagrecimento. Eu falei, ok. Meu primeiro emprego na área, né? Eu consegui... Isso em que ano? Isso... A gente tá em 2025... 2013... 2012. 12 anos atrás. 13, eu tô com 13 anos formada, é isso. E aí, entrei pra Intermédica e lá eu comecei a trabalhar, de fato, com emagrecimento. Lá era um programa de qualidade de vida. A gente falava sobre a promoção de cuidar, né? Como que vale a pena você cuidar antes para não chegar no grau de obesidade. Quem já chegava obeso, ok. Fazia cirurgia bariátrica. E ali eu fui vivendo um pouco o emagrecimento. Então, eu trabalho com emagrecimento desde que eu me formei, de verdade. Gente, e lá atrás eu não se ouvia falar nisso, né? Assim, agora tá muito no hype, agora né? Fala muito mais, mas, tipo, 2013 eu lembro que eu tive minha filha em 2013, eu nem ouvia falar sobre bariátrica. Era muito distante, né? E pra gente também. Eu saí da faculdade sem saber nada. Essa minha antiga chefe, que eu tenho um carinho enorme até hoje, quando tinham 17 candidatos, né? E eu
sem experiência nenhuma. E aí eu lembro que ela me perguntou por que eu merecia a vaga, já que eu não tinha experiência em nada, a gente não aprendi. Eu não sei como tá a faculdade de nutrição hoje, mas eu não aprendi nada de bariátrica, eu não ouvi falar de bariátrica na faculdade, nada assim, zero. E aí eu falei pra ela, olha, a vantagem é que a senhora pode me moldar do seu jeito e do jeito da empresa, porque assim, eu não sei nada. Sim, perfeito. Mas eu vou mudar minha especialização, eu faço o curso que vocês quiserem, mas eu vou ficar no ritmo de vocês. E, de fato, foi o que ela fez. Ela me deu essa oportunidade. Fiquei na Intermédica durante 4 anos. Virei responsável técnica da nutrição. E aí, essa minha antiga chefe foi para a Assim. E quando ela foi para a Assim implementar o programa de cirurgia da bariátrica na Assim, ela me chamou. E aí, isso era 2016. Porque foi no ano que a Laurinha nasceu, eu estava de licença maternidade. E aí ela falou, vou segurar a vaga aqui, porque eu quero você aqui com a gente. E aí eu voltei da licença, fiquei mais um mêsinho na Intermédica, que era uma empresa que eu gostava muito, eu tinha um carinho muito grande por todo mundo lá. Foi meu primeiro emprego na minha área, né? E aí fui pra Assim, trabalhar com essa minha antiga chefe. E na Assim eu fiquei mais 4 anos. Cara, muito bacana. Trabalhando com cirurgia bariátrica e promoção da saúde também. E aí em 2020, virou uma chave em mim, na pandemia, de que eu não queria mais fazer... Eu sou grata por todas as oportunidades que eu tive, por todas as portas que foram abertas, né? Eu não precisei bater muito cabeça. Deus foi muito generoso comigo, né? Que é um ponto que eu não falei no começo. Eu sou cristã. Sim. E eu vivo, de fato, o evangelho, sabe? Eu vivo realmente... Eu acredito, sim, que eu tô aqui... Eu falo que eu tô aqui disfarçada de nutricionista. Eu sou agente do céu, tô trabalhando aqui, que legal. né? Então, eu vivo isso diariamente na minha vida. Então, assim, foi ele. Foi ele que abriu aquela porta lá atrás pra mim. Porque, geralmente, as pessoas batem muito cabeça, assim, que acaba a faculdade, Não, né? parece, você tá falando aqui, parece que foi um mar de rosas, assim. Porque eu quero perguntar qual foi a dificuldade. Porque você falando, parece que foi tudo se encaixando perfeitamente. Eu tenho tudo salvo. Eu enviei 72 currículos. Eu fui chamada pra uma entrevista, que foi essa. De 72. É surreal. É frustrante demais. Mas foi a porta, como você tá falando, que era pra ser Era pra ser essa, assim. Eu creio muito nisso, sabe? Sim. E ela, depois que eu entrei, quando ela saiu, que ela foi pra Assim, ela me chamou pra conversar e ela falou assim, ia ser você desde o primeiro dia, só que você precisava passar pelas etapas. E aí eu lembro, o nome dela é Delina, né? Eu falei, mas por que Delina? Ela, porque o Espírito Santo falou no meu ouvido que era você. Não é possível. A gente tem uma história muito bonita, por isso que eu tenho esse carinho muito grande por ela. Apesar dela ter virado uma idiota, né? Assim, depois, mas eu amo muito. A empresa corrompeu. Mas muito bacana. Mas hoje ela já é uma pessoa Melhorzinha, foi só uma fase. Foi boa, ficou ruim, só uma empresa, fase. Né? A gente acaba se moldando. Sim. E aí, enfim... Em 2020, quando eu decidi sair da Assim, foi porque eu não queria mais fazer aquela nutrição. Eu fazia o meu melhor, com o pouco que eu tinha. Então, assim, a minha agenda tinha 45 pessoas no dia. Sim. 50 pessoas. A gente sabe que plano é assim, né? É humanamente impossível você fazer um trabalho bom, sabe? E eu tentava. Tanto que hoje o que mantém meu consultório particular são essas minhas antigas pacientes. Elas que vieram, elas que vestiram minha camisa. Eu não queria mais aquilo ali. Aquilo ali começou a me fazer mal. Eu comecei a me sentir mal de estar fazendo aquilo ali. É verdade que nos planos de saúde, assim, a gente não consegue dar tanta qualidade para os pacientes, tem tempo. Porque hoje, na faculdade de psicologia, a gente fala muito isso lá, né? Como vocês vão trabalhar? Todo mundo tá preferindo trabalhar para si próprio, né? Porque a gente consegue dar mais qualidade pro paciente, acompanhar. E nos planos de saúde limitam um profissional. Isso é verdade? É verdade. Se você for ter o seu consultório... O valor que eles passam é baixíssimo. Isso aí. Eu tentei botar plano lá no consultório. Assim foi o primeiro. Eu saí de lá, R$22 por consulta. Isso. Não tem como. Eu achava, vou falar a verdade, que era mentira. Eu fico escutando os professores falar no seminário, eu fico, não, é verdade. Não é possível, gente. 15, 20 reais uma consulta com uma psicóloga, né? É real, surreal, né? É surreal. Lá, quando eu trabalhava para eles, eu era contratada da empresa. Então, assim, eu não ganhava por paciente, né? Eu ia para o centro médico deles atender. E aí, eu tinha até um salário ok. Para a época lá de 2020, para o cargo que eu tinha, era ok. Mas, Dário, eu atendia 500 pessoas por mês. Sejamos honestos, não tinha como. Não tinha como, nem como se você quisesse dar atenção. Então, assim, eu tinha dietas prontas, que hoje em dia eu abomino, e eu tentava mudar alguma coisa ali na hora, de acordo com cada paciente. Então, sempre bati nessa tecla, né? A gente também tem que fazer o nosso melhor com o que a gente tem ali naquele momento. Então, eu fazia com excelência, mesmo não tendo tempo hábil para aquilo ali. Sim. Né? Então, assim, eu tinha 15 minutos, eu falava que ia ser os melhores... A pessoa já entrava e eu já falava isso. Olha, eu jogava abertamente. Olha, a gente tem 15 minutos.
eu preciso que sejam os melhores. Então, assim, me responde, seja objetivo. E se você precisar, você remarca para daqui 15 dias ali na recepção. Mas eu preciso fazer funcionar isso aqui. E assim eu fui levando, aí começou a ter palestras que eram semanais, e aí a gente conseguia, às vezes tinha semana que eu dava palestra para mais de 200 pacientes. Porque aí o que não dava para fazer no consultório, eles vestiram essa camisa, a empresa, e tinha essas palestras por semana. Sim. Com temas, era eu, psicólogo, junto tem que ser uma parceria. É uma parceria. Né? Era eu, psicólogo, às vezes estava um enfermeiro, pra gente cuidar do paciente, que para mim, nutricionista era difícil. Imagine psicólogo. Você vai fazer uma cirurgia bariátrica, você vai na psicóloga ficar 10 minutos de 2 em 2 meses. Sim. Quem se prepara assim? Ninguém. Eu sou real. Hoje em dia eu abomino isso. Mas é verdade. É verdade, né? E é uma questão assim que eu queria muito perguntar, né? Mas eu tô muito curiosa. Essa questão psicológica de quem vai fazer bariátrica existe? Precisa realmente, como você falou, Dara, precisa do psicológico. Eu escuto muito, vamos falar o que é verdade e o que não é. Quem faz bariátrica fica maluco? Fica maluco, sem juízo? Fica Gente, eu tô escutando tanto isso. Uma vez eu pegando Uber pra faculdade, eu fui daqui, de Bangu até La Sulacap, escutando o motorista falar que viu um monte de gente endoidar. Eu falei, moço, endoidar, a gente nem usa esse termo. Para com isso. Eu não fala isso, não. Ele é mesmo, você faz o quê? Todo mundo fala. Tem esse feeling das pessoas que não têm conhecimento em falar que as pessoas mudam, né? Psicologicamente, se não tiver um bom acompanhamento. Até quem tem, de fato, isso é real. E o que é a mudança que você viu ao longo dessa trajetória que acontece com a pessoa? O emocional, ele é o primeiro que é abalado. E aí, se a gente for puxar o gancho já pro emagrecimento, né? Hoje, o que eu defendo, que é um emagrecimento totalmente comportamental, o emocional, o cérebro está totalmente ligado a isso. Para mim, Pamela, emagrecimento e quem está acima do peso, qualquer coisa de transtorno alimentar é totalmente emocional. Eu não consigo ver outro foco para isso, assim. Todos os profissionais acham isso, não? Não. Isso divide muitos profissionais, muito. Uhum. Eu tenho, por exemplo, eu ainda trabalho com bariátrica mesmo sendo comportamental. Eu tenho amigas que, como assim? Como assim? A pessoa vai fazer cirurgia bariátrica, ela tem o direito de ser bem cuidada ao longo do tratamento dela, do processo. Ela tem esse direito, né? Porque não é mais fácil. Quem faz achando que é mais fácil está enganado. Então, por que mexe muito com a mente, né? É um emagrecimento muito rápido, verdadeiramente. Sim. Você não ganha 30 quilos em um mês, em 2 meses. Mas muitas vezes você perde 30 quilos em 2 meses, dependendo do peso que você operou. Então, são tantas mudanças no corpo, né? E que seu cérebro não consegue acompanhar. E isso acaba mexendo com o seu emocional. Segundo ponto, era uma pessoa que ela comia as emoções dela. E isso foi ceifado dela, ok. Ela tá vendo o emagrecimento, ela tá vendo que o resultado é legal. Mas e o prazer de comer? O costume, né? Saiu. E aí, às vezes, ela acaba substituindo por outra coisa, né? E aí entra a questão da bebida alcoólica. Bebida alcoólica, tem gente que fuma, tem gente que... Mulher, compra muito, compulsiva. Eu já tive paciente compulsiva sexual. Sim. De perder emprego, de perder casamento. Porque ficou compulsiva sexual também. Menos os casos, né? Ouvi isso também. Acontece. Agora, verdade. A bebida é num grau, assim... Sim. Elevado. E cigarro, né? Quem fumava tende, às vezes, a fumar muito mais. Café. Quem não tinha o hábito de beber café. É uma troca de compulsão, gente. Porque comer é compulsão. É comer emoções, verdadeiramente. A gente nasce com isso, né? Então, se a gente for pegar lá do começo, né? Desde o início da nossa espécie, do início da humanidade. Nós fomos feitos para fazer reserva. Nós somos bicho. Era pra gente caçar, né? O bicho, matar para poder comer, plantar para poder colher. O nosso corpo foi feito para isso. Então, a gente foi feito para ter reserva no corpo. Foi vindo, né? A evolução, ok, foi tudo evoluindo, mas a gente nasce com essa carga genética. Sim. Lá dos nossos ancestrais, todos nós. Quem é magrinho, quem é gordinho, o que for, todos nós. O que muda na vida dessa pessoa? A fase ali da infância, que aí é aquela fase que a gente está, de fato, formando toda a nossa parte emocional psicológica. Então, o que aconteceu na infância? Qual foi a epigenética que essa pessoa viveu ali? Ela era uma criança que os pais se alimentavam bem, não se alimentavam, aí estimulavam, ficava sozinha. Fazia uma atividade física. Ela era compensada com comida. Sim.
porque tinha uma falta, e aí era um papai que trabalhava muito, não dava atenção para a família, e quando ele chegava, ele trazia um docinho. E ela cresce com essa questão de afeto, Sim. né? Ai, tem um abandono, eu preciso comer. Eu estou mal, eu preciso comer. As compensações. Ai, se você ficar quietinha, você... Eu nunca deixei fazer isso com as crianças. Uhum. E nunca menti, assim. Ah, eu não quero ir embora, mamãe. Não, vamos embora. Não, vai embora que a sua mãe vai te dar um doce. Eu cortava a pessoa na hora. Eu falava, não, eu não vou te dar doce. A gente vai embora porque a gente tem que ir embora. Ou assim, vai que amanhã volta. É mentira, não vai voltar amanhã. Isso na infância, meu Deus, isso traz um transtorno para a nossa vida adulta absurdo. Que ok, nossos pais não sabiam também, eles têm o direito de errar, eu sei disso. Hoje, a nossa geração, a gente enterrou um pouquinho, mas a gente tem que ir diminuindo esse dano dos nossos filhos. Hoje em dia tem muito mais conhecimento do que antes. Gente, e as crianças fazem atividade, né? Eu tenho 4 filhos. E quando eu chego nas atividades deles, né? A sua filha também faz atividade, né? Lá na academia. É o tanto de criança acima do peso. Muito. Eu fico assim, caramba, o que aconteceu? Muita criança acima do peso. Às vezes, bebezinho, assim, 2, 3 aninhos fazendo uma aula com maior dificuldade de mobilidade. Porque já tá bem... Aí tu desce as escadas, quando a gente vai ver, tá comendo um Doritos. É o ambiente que essa criança vive. É o que dão pra ela. Mas é isso que você tá falando, em casa. É o que moldam, né? É Como que dão. É o que e veio. E aí vai sofrer na vida adulta. Principalmente se for mulher. Mulher é cíclica, temos alterações metabólicas, alterações hormonais o mês todo. Vai sofrer ainda mais se for mulher. Com a questão do emagrecimento. Uhum. E aí, pra bariátrica... Tá obeso, comeu a vida toda, do nada faz a cirurgia. Nem todo mundo quer se preparar antes. Geralmente, quem se prepara antes, quem faz terapia, não vai na psicóloga só para liberar o laudo, não. Quem já vem fazendo terapia, o resultado do pós geralmente é muito melhor. Muito melhor, né? Não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Tem gente que na consulta eu falo, ai meu Deus, E sabe o que eu queria que você falasse? Sobre essa especialidade ortomolecular, que muita gente não sabe o que significa. Explica para todo mundo o que é uma nutricionista ortomolecular que faz você ser tão diferente. Porque quando eu fui em você, naquela época, né? Eu fui lá no seu consultório, eu não tinha ouvido falar sobre nutricionista ortomolecular. E na hora da gente fazendo, né, toda a etapa, eu falei, gente... Pra mim, ela é médica das médicas, ela sabe tudo, ela passa remédio, ela te entende, ela sobe na coisa que é muito difícil. Inclusive, eu falo muito isso com meu marido, porque a gente passa, ele faz educação física, né? E a gente passa por vários momentos, assim, com profissionais de fazer avaliação física. E às vezes o profissional não sabe nem o que tá fazendo. Exato. E quando eu fui lá no seu consultório, claro, o seu atendimento, mas depois eu te acompanhando, você sempre fala sobre essa questão e muita gente não sabe o que é. Então, eu queria que você falasse sobre isso. O ortomolecular é organizar as moléculas do corpo. Né? Então, quando eu fiz a especialização em terapia ortomolecular, era para trazer ainda um pouco mais de conhecimento para organizar o funcionamento do corpo feminino, por causa do emagrecimento. É tudo para o gancho do emagrecimento, para ele ser mais efetivo. Nós somos inflamadas, né? Hormônio, alteração hormonal, inflamação do corpo, do que a gente consome, industrializado, o ar que a gente respira, produto que a gente usa diariamente, tudo isso contamina a gente. Então, o ortomolecular, ele entra ajudando a te descontaminar. Vamos falar assim, que aí fica um pouco mais entendido. Organizar, de fato, as moléculas do seu corpo, fazer o seu corpo funcionar melhor. Então, aquelas fórmulas... Tem umas que são só voltadas para o emagrecimento, sim. Mas outras para fazer o funcionamento do corpo realmente. A gente desinflama, a gente melhora o sono. Uma mulher que às vezes tem a pele seca, tem queda de cabelo, tá com alguma questão vaginal que atrapalha ter relação. Tudo isso o ortomolecular entra com as fórmulas para poder ajudar. E também na alimentação. Hoje em dia o alimento está tão contaminado também, infelizmente, né? Nem todo mundo tem acesso ao orgânico. E aí a gente nem fala tanto, mas se fosse... mais limpo, a gente usaria até alimentos como forma de tratamento ortomolecular também. Gente, o ortomolecular entra absurdamente nisso. Contaminação de bijuteria que a gente usa. Você falou pra mim no consultório sobre isso. E muita gente não sabe, né? A gente contamina o corpo, assim, absurdamente, com os metais. E aí o ortomolecular entra para ajudar a limpar. Né? Vamos dizer assim. Então, é uma junção, de fato. É uma junção. Hoje em dia, é muito mais pessoas acima do peso, né? Muita coisa. De quando você começou? Muita coisa. Principalmente mulheres. Mulheres, né? O que tá acontecendo que as mulheres estão cada vez mais acima do peso? Você como olhar profissional? Eu acho que a mulher também, além dessa questão só da alimentação, o emagrecimento, ele sempre tem uma razão.
Não é claro, o que engorda é comer, ponto. É o comportamento de comer. Comer mais do que seu corpo gasta, né? A gente tem uma taxa metabólica ali basal, todo mundo tem, que é o que o nosso corpo gasta diariamente para se manter. O que faz a gente engordar? Comer muito mais do que o corpo precisa, ponto. O que faz a pessoa comer mais do que o corpo precisa? Cada um tem um motivo. Isso precisa ser respeitado. Cada um tem uma raiz ali para te fazer comer mais do que o corpo precisa. Né? Então, existe essa coisa que a pessoa engorda sem comer? Que eu não como nada, Dara. Eu não fico. Come. Eu não como nada. Como é que eu posso ter engordado tanto? Eu tô inchada, não sei o que acontece. Isso é mentira. Ela come. Ela come. Ela não percebe que come. Porque é uma autossabotagem. Você come sem perceber. Isso é típico de ansiedade, ela come. Geralmente, aí a gente vai voltar para a questão da reserva. A pessoa já está acima do peso tanto tempo que essa taxa metabólica, o famoso metabolismo dela, está tão lento que, de fato, ela já não está queimando mais nada. Ela pode até comer pouco hoje, só que ela não queima mais nada. Entendi. Ela só reserva, então ela vai mantendo ali. O comer nada, né? Uma vez eu falei isso com a minha paciente. Eu escrevi assim no computador, pessoas na Etiópia, eles não comem nada. Eles são desnutridos. A gente come, gente. A gente come. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas cada um tem um motivo para poder comer, né? Então, assim, mulheres geralmente se sentem mais culpadas por questões familiares, por não dar conta. É típico do mundo feminino mesmo isso, sabe? A gente ama, igual você falou isso. O primeiro congresso da minha vida que eu fui, foi agora em julho, que eu não me culpei. O de dezembro eu ainda me senti culpada por deixar as crianças aqui. Sério? Então, assim, não, isso não me faz comer. Mas, assim, tudo que eu via lá, ai, Breno, eu ia gostar de estar aqui. Ai, aqui, eles vão ficar aqui na piscina. Gente, eu tô estudando, né? É pra minha profissão. Sim. Então, esse de julho, eu fui livre disso. E realmente foi muito mais leve. Então, mulheres tendem a se culpar muito mais pelas coisas. E isso faz elas comerem, de fato, as emoções e aliviarem. E aí, a alteração hormonal da vontade de comer. É tudo cerebral. Então, a gente tem mais dificuldade com isso. Por isso que essa questão do ganho de peso feminino. Aí, outra coisa, a facilidade. A gente pega o celular, a gente consegue pedir o que a gente quiser. Isso tanto para homem quanto para mulher. A gente caminha menos do que o normal. Tem carro, tem Uber moto, tem tanta coisa. A gente não levanta mais para mexer numa televisão. Então, tudo isso, a modernidade também fez as pessoas começarem a ganhar mais peso. Não tem jeito. A vida diária, né? Sim. O estresse. Aí são coisas que, de fato, fazem o corpo inflamar. É isso que eu ia te perguntar. O estresse. Fala do estresse, é verdade. Isso é verdade. É verdade. Mas o que engorda é comer. Não esqueçam disso. Mas o estresse faz você querer comer, né? Sim. É normal. Porque né? seu corpo inflama, seu cortisol fica alto, que é o hormônio do estresse. Tudo isso estimula, de fato, você querer aliviar aquela sensação. E aí você acaba comendo. E geralmente é coisa gostosa. Assim, claro, o que engorda vai ser comer coisas calóricas, não tem problema. Você fazer um lanche, você comer um chocolate. É que as pessoas querem o excesso disso todos os dias. Isso não alimenta. Isso não alimenta ninguém. Então, a gente tá aqui, a gente tá com fome. A gente pode comer um pão com ovo. Ok, a gente vai comer um pão com ovo. Ou você vai comer uma barrinha de chocolate. Daqui 20 minutos tu tá com fome. Porque a barra de chocolate, ela não vai te alimentar. Ela não tem nada de nutritivo ali. Mas o pão com ovo vai alimentar a gente, ainda tem menos caloria. Então, são os excessos. As pessoas, elas pecam mais nos excessos, pelo que eu vejo. Pelo que eu vejo, né? Ela vê tudo, né? Porque ela atende um monte de mulher, gente. E deixa eu te perguntar, essa questão desses remédios de emagrecer que estão chegando agora, isso é realmente uma solução? Olha só, o tanto que eu já escutei de gente falando que vai comprar esse genérico que tá na farmácia, sem ir no médico, sem ir no nutricionista. Eu falo, vocês não têm medo, gente, de vocês ir de arrasta, não de passar um mal, ter um teto preto, um negócio. Ninguém tem medo. O desespero de emagrecer de qualquer jeito, de qualquer forma, é maior do que tudo. Fala sobre o perigo disso, de não ter um acompanhamento e se realmente funciona e como funciona. Porque tem gente que tomou, usou e não funcionou. Eu já vi, né? Mas assim, é porque teve um mau direcionamento de trabalho. Eu tenho uma cliente, inclusive, que está fazendo um acompanhamento usando uma... Não sei qual caneta, né? É a caneta, o nome, né? E emagreceu muito, mas ela já está preocupada que já sabe que vai voltar o peso, então, mas não pode tomar contínuo, aí não come, passa mal, vem do trabalho dura, com medo de cair, que tá uma sensação. Ela falou, Dara, eu fico gelada. Eu falei, gente, só de você falar, eu já não quero emagrecer com isso, não. Me deixa eu ficar assim, é melhor ir no nutricionista, é melhor ir lá na Pamela. Fazer tratamento. Vai fazer um tratamento, gente. Por quê? Mas assim, nem todo mundo tem esse medo, né? Porque eu tenho medo. Ainda mais hoje em dia, com filho e tudo mais.
mais. Eu falo, gente, não dá. Mas tem pessoas que não têm medo, tem desespero, né? Tem esse estigma de se comparar, como você falou. A mulher tem essa questão da competição mesmo. Mas, assim, como muda isso, né? Porque muita gente pode estar ouvindo a gente agora, assistindo, e falar, caraca, eu me sinto assim. Como fazer, né? Pra não ter esse comportamento, assim, de se comparar ou tentar entender o seu processo ou entender que você precisa de uma profissional. Gente, a Pamela é super acessível. Vocês não têm noção de como essa mulher é acessível. Ela não responde muito na hora, mas ela é acessível. Preço acessível, o lugar que ela atende é acessível. Então, tipo assim, às vezes eu falo, gente, vocês não estão procurando direito, porque tem profissionais capacitados acessíveis, né? Porque todo mundo, tá caro. Lá no nutricionista tá caro. Não, não tá caro. Se você olhar, fazer uma continha básica de saúde, de prevenção, de longo prazo, gente, vale super a pena. Nem todo mundo tem esse pensamento, Nem todo mundo, né? O ser humano é muito imediatista. E aí quer ver o resultado rápido. A caneta funciona. Não vou ser hipócrita em falar que não funciona. Ela vai emagrecer, obviamente, né? Ela age na parte central do seu cérebro, tirando a sua fome. Você vai ficar sem fome, você não vai comer. Então, é óbvio que você vai emagrecer. E aí, quais são os danos? Eu fui num café da manhã com algumas nutricionistas promovido pelo Mundo Verde sexta-feira, e tinha uma que estava muito chateada. É porque as canetas saíram e atrapalha a gente. Eu não vejo como algo que está me atrapalhando. Porque essa pessoa, ela precisa ser cuidada. Ela vai só emagrecer. Ela vai perder massa muscular. Ela vai perder os micronutrientes. Ela vai ficar sem força. É isso que acontece. Ela vai ficar com aspecto de depressão. Porque os micronutrientes vão baixar, ela não vai comer. Então, ela vai emagrecer. Na minha concepção, as canetas é a modernidade do que os medicamentos. Anfepramona, Fepramporex, que davam um pouquinho mais de efeito colateral. Sim. E hoje as canetas dão um pouco menos. São caras, obviamente, a indústria farmacêutica, né? Eu não posso falar o que eu penso abertamente, senão vou até derrubar teu negócio. Mas, enfim. Não, mas todo mundo meio que já sabe, né? Sobre qualquer coisa que venha, né? Para facilitar a vida do ser humano aqui, enfim. É difícil. Então, vai emagrecer. Claro que ela vai. Mas por um período. Então, assim, isso tomou uma proporção tão grande que é o que você falou. A mulher, ela tá tão mal com ela mesma. Ela não se conhece. Ela não sabe a identidade dela. Sabe? Ela não para olhar para ela. Ela só quer estar magra a todo custo. E tem um monte, assim. Essa pessoa, não adianta você falar que é para ela ir fazer um acompanhamento, um tratamento de 6, 7, 8 meses, porque ela não quer isso agora. Ela quer estar magra para aquilo ali, para aquele momento, ponto. Né? Achando que estar magra vai resolver os problemas dela, e não vai. E aí ela vai ficar magra e a vida vai continuar sendo a mesma porcaria que está sendo. Porque ela estar acima do peso não está interferindo em nada. Então, assim, tem muita mulher que fala assim, é porque aí meu casamento vai. Não vai, linda. Porque se ele fosse um bom marido, ele seria um bom marido com você acima do peso. Ponto. Você estar magra, não vai. Não vai fazer o seu casamento mudar. O seu emprego vai continuar sendo o mesmo. A sua vida vai continuar sendo a mesma. Quem tem que mudar é você. Então, enquanto a pessoa não vira essa chave, ela não entende. Então, assim, você fazendo psicologia, né, ao longo também, não sei se você já está vendo, mas você vai ver muito isso. O ser humano tem a mania de querer culpar, encontrar alguém para tudo. Culpabilizar pelo jeito que está a sua vida. E não é assim. As coisas não são assim. Então, até a pessoa entender de fato, ela vai usar caneta e ela vai emagrecer. Não vou mentir, ela vai emagrecer. Eu tenho pacientes lá que estão usando a caneta, foi para endocrinologista, tá usando, né? Porque eu não passo, é só médico. Tá usando a caneta, tá tendo resultados. Só que o emocional tá horrível. É isso aí também. Por quê, gente? É R$1.400 uma. Aí a pessoa vai, esse exemplo específico de uma paciente específica que eu tô. Ela começou em outubro. Ela foi na farmácia, parcelava em 10 vezes. Ela comprou 10 de 140. Baratinho, 10 de 140. A caneta deu para os 2 primeiros meses, porque estava em 0,25. Sim, bem pouquinho. Depois vai aumentando, né? Exatamente. E aí, ela comprou em outubro. Em novembro, ela estava pagando a primeira parcela. A caneta acabou no final de novembro. Aí, o endócrino, que é o semideus, foi lá e passou outra, óbvio. E aí, ela tá tendo resultado, ela quer mais. Ela comprou em 10 vezes sem juros, novamente. E aí, ela fez isso em outubro, final de novembro, aí dezembro, aí passou a dar, a caneta só passou a dar para um mês. Sim. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Foi quando ela chegou para mim, em junho. Porque conversou com o médico que não tinha mais como ela manter a caneta. Porque ela já estava, assim, pagando de parcela mais de R$2.000 só de caneta.
E aí isso mexeu com a vida dela conjugal, porque ela começou a ficar estressada, e aí mexeu na renda da família, ela começou a ter que dobrar no trabalho, isso foi tudo ela que me falou. Sim. Pra você ver que até na consulta é muito mais do que o emagrecimento. Com certeza. Eu preciso saber o que fez ela estar ali comigo. E aí ela foi, se enrolou financeiramente, começou a ter que dobrar no trabalho, o que começou a deixar ela cansada e sem tempo para fazer exercício. Acabou. Ficou só a caneta. E o endócrino falou o que para ela? Ah, não, mas aí então não tem o que fazer. Então você termina essa daí e vai para nutricionista. Foi assim que ela chegou para mim. O caminho que deveria ser o início foi, tadinha. Pilhada. Desesperada, que é o que você falou. Essa cliente que você conhece, que tá tomando e ela já tá sofrendo. Imagina a cabeça dessa pessoa. Ela tá desesperada. Porque ela vai ter que parar de tomar. Sim. Aí, tipo assim, ela tá aliviada pelos sintomas que vão sumir, né? Porque vai parar, mas em compensação, o peso pode dobrar. Aí já tá desesperada, sofrendo. Eu falei, cara, tem que ir no psicólogo, tem que ir na Pamela, vai na Pamela. E entra a questão da escassez. Quando a gente toma remédio que tira totalmente a nossa fome, a gente para de comer. E aí entra no período, pro cérebro, a escassez. Opa, caramba, parou de chegar. É a mesma coisa que acontece com a bariátrica, tá? Por isso que tem um reganho depois. Sim. Pra quem não mantém. É a mesma coisa. E dizem que volta, às vezes, né? A pessoa, meu Deus, volta muito. Que é escassez. Arranquei. Aí, o que o corpo faz? Por que emagrece? Você para de dar a fonte de energia para ele. Aí, ele pega do que tem na reserva. Sim. Isso assim, né? Simplificando, né? Sim. Ele vai pegar o que tem de reserva. Parei de receber, vou pegar o que tem de reserva. E aí, você começa a emagrecer. Só que o cérebro tá desesperado. Porque ele entrou num período de escassez que não é para ter. Lembra? Nós fomos feitos para fazer reserva. Sim. E aí, se você faz uma escassez do nada, ele se desespera. Só que ele não tem o que fazer, porque você tá botando remédio. Quando o remédio para, que você volta ao normal, qual é o alarme que ele soa lá? Opa, preciso fazer aquela reserva que tinha lá atrás. Sim. E mais. Porque se ela fizer isso aqui comigo de novo de escassez, eu tenho mais reserva. Sim. E aí, a mulherada quer comer até a parede. Porque dá muita fome. Primeiro que o corpo está com uma necessidade fisiológica também, de micro e macronutrientes para poder se manter. Isso acontece com qualquer coisa que é muito restritiva. Qualquer coisa. Ah, low carb. Fiz low carb por 3 meses, perdi 16 quilos. Quando eu parei a low carb, eu ganhei tudo. Por quê? Você restringiu muito. Sim. Você tirou fonte de energia, que é carboidrato, gente. Ele não é o vilão. Nós que somos, porque a gente exagera. Sim. Então, assim, tudo que restringe muito, mas as pessoas não entendem. Então, assim, eu tenho uma paciente que é a minha paciente, que é o meu caso de sucesso maior, que é a Flávia, e eu sempre falo dela. O Insta dela é até Acordei aos 32, que foi quando ela virou a chave. Flávia chegou pra mim, assim, que eu tinha que atender correndo, querendo fazer cirurgia bariátrica. Mas ela não tinha certeza. Ela falou assim, eu não sei, eu acho que eu tenho que fazer, porque eu tô com 136 quilos, eu acho que eu tenho que fazer. Era uma coisa, eu acho que eu tenho que fazer. E aí eu lembro que eu falei assim pra ela, me dá 3 meses. Não, mas eu já fiz de tudo. E eu não como nada. Eu falei, ok. Então, assim, já que você quer fazer a bariátrica, foi assim a nossa conversa. Já que você quer fazer a bariátrica e você não come nada, e você já fez de tudo, segue meu planejamento, o que eu vou te passar aí durante 3 meses, e aí se engordar, ok. Porque como você não come nada e você comeu o que eu te passei, você vai engordar. Aí tu vai fazer a bari mesmo. Aí ela, a senhora é muito engraçada e tal, e foi embora. Ela eliminou 16 quilos nos primeiros 3 meses, seguindo o planejamento alimentar 16 quilos. Em 3 meses. É uma que tem foto com a mão assim, num short que tá grandão. Não, essa é outra já, mas Gente, é Cristina. Muito. Ela cabe dentro de uma perna. A outra. Essa eu até postei esses dias, porque ela tem 58 anos, né? Sim, sim. Aí a mulherada, meu metabolismo tá. E aí, qual é a desculpa? Qual é a desculpa? Quantos quilos que é essa eliminou? A Cris já eliminou, acho que foram 28, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui pra você. Não, acho que foi 25, na verdade. A Cris. Mas a Flávia perdeu 67. 67 Essa com reeducação alimentar? A Cris perdeu 25.800 com reeducação alimentar. Em quanto tempo? 1 ano e 8 meses juntos. Gente, muito bacana. Hoje a gente tá junto há mais de 6 anos, né? A gente fica fazendo a manutenção. Sim. De 4 em 4, de 5 em 5. Só pra ir cuidando dela. Mas no começo foi 1 ano e 8 meses. Então, assim, é um tempo que alguém que faz a bariátrica elimina esse peso. Elimino. Então, se você, é isso que eu tô falando. Se você parar pra fazer uma conta matemática, você vai ganhar muito mais. Porque é como você tá falando, é a longo prazo, mas é um longo prazo, gente, sem saudável. Mostrando que é possível, não desesperando o seu corpo, não sobrecarregando nada. Deixando muito claro que eu não sou contra a cirurgia bariátrica. Sim. Eu trabalho com isso. E quando é necessário fazer a bariátrica, no seu ponto de vista, depois de a gente ter te ouvido falando sobre
tanta coisa saudável, o que não é saudável que você fala, cara, aqui não dá mais, precisa realmente intervir? Quando que é? Eu acho que, assim, tá super obeso de fato, um paciente com 130, 140 quilos, com patologias diabética, hipertensa, patologia óssea que não dá para fazer exercício, essa pessoa, ela precisa, de fato, desse pontapé inicial que a Bari vai dar para ela, sabe? Ela precisa disso, porque ela é uma bomba relógio. A qualquer momento, pode explodir, ela infartar, ter alguma coisa, porque tem gente que não consegue nem andar por conta do excesso de peso. Então, essa pessoa verdadeiramente, eu, Pamela, eu mediria sim, sabe? Mas eu acho que, assim, tem 18 anos, decide fazer, eu respeito. Cada um escolhe o que quer pra vida. Eu não concordo, mas eu respeito. Sim. Eu preciso respeitar. A pessoa tem um plano de saúde dela, tá pagando e ela quer fazer. E aí eu entro pra poder ajudar. Mas eu acho que seria nesses casos mais extremos, sabe? Ó, atendi uma menina, 34 anos, essa semana, 172 quilos. E já perdeu, ela tinha 184. Caramba. Ela vai fazer cirurgia bariátrica. Não tem, assim, muita opção, né, nesse momento. Talvez, se tentasse um pouco mais, sabe? Adoro sua fé, cara. Você fala, eu acredito nas pessoas. Daria. Eu acredito. Mas, às vezes, a pessoa não quer. A pessoa já desistiu. Se você desistir de você, não tem nada que eu possa fazer. Infelizmente. Não tem nada. E lá dentro do consultório eu não posso pregar. Então, assim... É isso que eu ia falar também. Como que... A gente já vai pegando um gancho uma da outra, né? Como é que... Como é que diferencia a Pamela profissional e Pamela cristã dentro do consultório? Porque tudo que você está me falando aqui é muito sobre fé. Aquilo que a gente não vê, mas a gente sente, a gente, né, consegue ele fazer sem a pessoa acreditar. Porque é literalmente isso que você faz. E sendo cristã, dava para misturar as coisas, e você não mistura, você separa. Claro que eu sei que você é cristã porque eu te acompanho, né? Mas tem pessoas que olham lá de uma forma superficial, né? Para conhecer o trabalho e vai e talvez não saiba. Como diferencia isso? Porque até lá, na faculdade de psicologia, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre religião e como isso não pode interferir no nosso trabalho profissional, ético e tudo mais. Como é que difere? Hoje em dia, para mim, falando de mim, né? Dando um exemplo aqui pro pessoal que estou começando, você formadíssima, na faculdade, a gente que tem essa questão da religião, né? No caso, também, né, sou cristã, a gente... Hoje, isso é bem entendível já na minha cabeça, né? Hoje eu consigo colocar isso bem de uma forma... Até porque lá no meu salão, eu atendo várias mulheres que são de outras religiões, até pela questão de crenças de cabelo, que não pode usar cabelo humano, então tem que usar um cabelo que não seja humano por conta de religiões, de crenças. Sim. Então, assim... E acredite se quiser, a maior parte do meu público são clientes de outra religião. E são as minhas melhores clientes. Então, assim, eu olho para elas e falo, cara, eu consegui. Sabe? Eu me sinto bem, agradável. Elas me adoram, eu adoro elas e não tem nada a ver. Mas para me chegar até aqui foi uma estradinha, né? Para você também foi ou não foi? Como é que você diferenciou isso? Eu não me posicionava tanto assim, né? Hoje eu compartilho. A rede social, ela é livre para isso, né? Então, eu compartilho abertamente na rede social, mas eu não falava muito, né? Assim, eu era Pamela Nutri e eu ia pra igreja, eu era cristã, né? E aí... Espírito Santo é lindo, né? Ele, de fato, tocou meu coração para isso. Porque eu defendo... Por que hoje você se dá bem e você entende as suas clientes e você tem toda essa troca com elas? É a sua autenticidade. As pessoas, elas se conectam com pessoas. Elas não se conectam com o genérico. Só quem é genérico. E genérico a gente não quer. Sim. Então, o que faz você ter essas clientes? O que faz você ser toda rosa, seu espaço ser toda rosa? É a sua autenticidade. Você entender o que essa é a Dara e que se dane. É isso que eu quero pra mim. É isso que eu quero passar. É o meu jeito de ser, né? E aí, isso faz você verdadeiramente se conectar. Faz parte de você. E a sua fé também faz parte de você. E tá tudo bem. Porque, assim, não existe o certo e errado. É o que a gente acredita. E é o que elas acreditam, é o que o outro acredita. E ok, sabe? Não interferindo ali, não atrapalhando. Então, assim, quando eu comecei a me posicionar para isso, foi porque eu percebi que eu tinha que ir um pouco mais além. Tinha que falar verdadeiramente do cuidado do corpo para as mulheres, assim... acorda. Pro que eu creio, né? Você só tem essa vida. Sim. Cara, o que você tá fazendo com a sua vida? O que você tá fazendo com o seu meio de transporte mais importante? Eu bato nessa tecla. Eu não falo o templo do Espírito Santo. Sim. Na rede social. Mas eu falo que é o seu meio de transporte mais importante. De fato é. O que você tá fazendo com ele? E aí, assim, tem pacientes minhas, eu tenho muitas pacientes
Eu falo que elas chegam, eu já brinco abertamente com elas, né? Eu falo, gente, eu vou acabar me mudando pra esse centro aí de vocês, porque são mais 7 do mesmo. Sim. Do mesmo. E aí tem meu cactozinho lá fora que eu ganhei pra me proteger, que elas falam. Tá lá, tá lindo. Porque eu falo do beber água, né? Porque Sim. não é um cacto. Mas assim, hoje no consultório eu consigo, não vou pregar, obviamente, mas eu consigo, quem chega em mim sabe que eu sou nutri e sabe que eu sou cristã. Então, eu consigo falar abertamente, mas sempre com muito respeito. Então, às vezes eu falo assim, quando eu quero falar dos ancestrais, né? Da criação, eu falo, o que você acredita? Não, doutora Pamela, eu acredito em Deus, Adão e Eva. Eu falei, ok, então vamos falar de Adão e Eva. E aí eu vou e posso falar assim, sabe? Mas eu tenho uma paciente que ela acredita em extraterrestres, né? Que foram eles que criaram a gente. Meu amor, é uma loucura, eu fico com caos aqui no consultório. E eu morro de rir, eu fico escutando ela, eu falo, sai da minha cabeça. Você tá me convencendo. Assim, essa pessoa, eu não posso falar com ela, falar de obesidade com ela sobre a criação lá de trás, porque ela não acredita nisso. Apesar de ser comprovado cientificamente, ela não acredita. Então, eu tenho que usar outro ponto com ela. E com ela eu trabalho mais as dores. Então, assim, ali eu preciso de... Tem questão de ética que a gente aprende na faculdade. Tanto que eu não tenho Bíblia, eu não tenho nada disso ali. A psicologia é até um pouquinho mais difícil. É muito mais difícil. Hoje já tem profissionais que se posicionam assim, né? Eu sou psicóloga cristã. Isso aí. Ponto. E você sabe que essa pessoa vai puxar esse gancho, né? Eu falo um pouquinho, mas assim, não me posiciono como uma nutricionista cristã, acho que não precisa, as pessoas sabem. Sim. E falar de Deus pra mim é muito leve, porque eu sei o que ele fez na minha vida. E pra mim, ele tá lá na ponta, né? Independente do que você vai acreditar aqui no meio, né? Das crenças que você tem, de que tem anjinhos, tem santos, tem o que vai te proteger, ele tá lá em cima. Então, no final das contas, eu sempre consigo alcançar ele para poder tocar ali o coração da pessoa, mas sempre dividindo, assim. É muito leve, porque para mim é muito leve. Sim. O evangelho para mim é muito leve. E isso é muito visível, né? É muito leve. Eu sou apaixonada por Jesus. Eu sou a fã número 1 dele. Então somos duas, gente. Eu aqui também, que eu também sou fã. Porque, assim, é leve, é lindo, dá pra ser, sabe? Não precisa ser pesado. Não precisa ser pesado, nem metódico, e nem mente fechada. Dá pra ser leve, isso daí. E como é que concilia? Vamos supor, pessoas que estão começando agora como eu, né? Eu tenho 4 crianças lá em casa. Mas no início, lá atrás, como que foi conciliar isso com as crianças, com o casamento? Eu tenho muitas pessoas, muitas mulheres também, como você falou, Dara, dá desculpa, né? Isso é uma desculpa que a gente fala pra gente mesmo. Eu tenho clientes até que não têm filhos, né? Pessoas, amigas também, que não têm filhos e não têm essa força de vontade de terminar as coisas, de buscar uma alternativa de nada. Como que a gente pode fazer isso no dia a dia para melhorar isso, sabe? Em conciliar nossas tarefas, em conciliar as nossas marmitas, porque isso é muito... Eu vejo você postando sempre. Quero que você fale também desse projeto Lotus, gente, que eu tô louca pra entrar. Da onde surgiu isso? Como aconteceu isso? Vai ser a minha primeira da mentoria do Lotus? Será? Gente, olha, primeiro era um projeto, né? E depois agora tá sendo uma mentoria. Quando você me explicou, eu falei, cara, não existe, pelo menos eu acho que não existe porque eu não vi em lugar nenhum, então eu posso falar que não existe porque eu não vi. Gente, eu não vi ninguém. Como você falou, Dara, pego na sua mão. E, gente... A mentoria vai ser assim. E a quantidade de peso que as suas pacientes perdem sem uma mentoria, somente com o seu cuidado ali de consulta, já é absurdo. Tu imagina na mentoria. A ideia é essa transformação. Ó, vou voltar no começo mulherada, da mulherada. Né? Como organizar a rotina. Dá pra fazer isso sem ser radical, né? Dá pra, como você falou, no lugar de comer uma barra de chocolate, come um pão com ovo, né? E come 2 quadradinhos depois. Depois tá tudo bem. Porque pra gente falando e pra mim que já tem essa consciência, é fácil. Mas a maioria das pessoas que vão ver isso aqui não sabem por onde começar, Pamela. Eu sei que você sabe, né? Mas parece que é de outro mundo para outras pessoas. Que é impossível. Que é impossível. Né? A base é, de fato, a organização. Isso é a base, né? E aí, na minha opinião, o que as pessoas pecam? Elas não fazem nada e do nada elas querem fazer muito. Não vai funcionar, sabe? Escolhe uma coisa. Planta uma nova semente. Aí eu vou falar o que eu falo no consultório, né? Imagine seu cérebro como um jardim. A gente tem um jardim que a gente já nasceu com algumas sementes plantadas, que veio dos ancestrais. Teve sementinhas novas que foram ali plantadas na nossa infância, né? Na nossa epigenética, na parte límbica do nosso cérebro, na nossa adolescência, os nossos medos, os nossos traumas. E a gente tá regando isso ao longo de uma vida. Você tem aqueles hábitos ao longo de uma vida.
que não é arrumar comida, que é comer qualquer coisa, que é pedir lanche. E aí as pessoas, elas querem mudar radicalmente. A internet faz muito isso. Ah, mas fulana consegue. Às vezes é 9 horas da manhã e a fulana já tomou café, já fez skincare, já lavou o cabelo, já treinou, tá fazendo yoga, sei lá, tá no... E eu tô tentando acordar, eu vejo e falo, meu Deus. E é a fulana, ok, Sim. tá tudo bem, que ela tá assim. A gente, né, mulheres de verdade, também tem isso, não é assim. E aí, assim, tem gente que consegue um pouco mais. Eu sou acelerada. Eu faço, de fato, um monte de coisa. E pra mim funciona fazer um monte de coisa. Que bom, mas tem gente que não vai conseguir fazer um monte de coisa. Então, isso precisa ser pensado. Primeiramente, eu acho que pra quem quer começar, escolhe um novo hábito para começar. Parece pouco, mas você já deu um passo. Você não fazia nada? Sim. Então, caramba, eu não faço nada. Então, acorda todos os dias de manhã e bebe 1 copo de água em jejum. Ai, mas isso vai adiantar o quê? Para um monte de coisa. Faz. Só faz. E aí, você vai estar fazendo isso aqui há umas 2, 3 semanas e aí você escolhe um novo hábito para poder fazer. Sabe? Aí você vai criando uma rotina aos poucos, porque fazer muito não funciona. E tem hábitos que não vão funcionar. Eu cismei que eu queria, quando eu me mudei, né? Que eu voltei a morar em Bangu. Eu morava na Taquara e era muito pertinho ali da Transolímpica. Então, às vezes, eu saía, pegava o carro, pegava a Transolímpica, porque tinha isenção, porque o condomínio era muito pertinho. E 5 e pouca da manhã, 15, no máximo 20 minutos eu tava na praia. E aí, eu caminhava na praia, corria um pouquinho, sempre. Quando eu vim morar em Bangu, isso acabou, né? Porque como que eu vou pra praia de Bangu, né? Então, assim... Eu já tenho uma rotina da manhã fixa que eu sempre faço, então eu faço devocional todos os dias de manhã, eu raspo a língua todos os dias de manhã, eu bebo água em jejum todos os dias de manhã, mas isso, ó, foi começando gradativamente. Eu cismei que eu queria correr na esteira todo dia de manhã. Aí meu pai me deu uma esteira, tá lá, cheia de poeira. Não dá pra mim, eu não vou acordar. Eu entendi que não tem como. Sim. Só que quando a gente quer fazer coisas mirabolantes, a gente se frustra. Eu fiquei frustrada. Eu falei, cara, nossa, que eu sou? Que farsa eu sou? Porque eu falo isso para meus pacientes, eu não consigo. Porque pra que eu vou acordar às 5h30 da manhã, Dara? Eu moro 10 minutos hoje em dia do meu trabalho, graças a Deus. Deus é bom. Uhum. Então, pra que eu vou acordar às 5h30 da manhã para fazer esteira? Não precisa. Não precisa. E aí a gente quer inventar coisa que não funciona. Então, eu acho que a base é essa. Escolhe um novo hábito para fazer. Ah, Pamela, mas eu já bebo água, eu já faço tal coisa, tal coisa. Tá bom, qual pode ser o novo hábito? Ah, o novo hábito pode ser respiração consciente, respirar antes das suas refeições. Ah, o novo hábito pode parar de beber refrigerante ou suco na hora da refeição. Uma coisa de cada vez. Porque se você quiser fazer muito, vai sobrecarregar e vai frustrar. E a gente não foi feito para isso, a gente não consegue se frustrar. Sim. E aí você se sente mal, você de fato se sente uma farsa. E aí aquilo ali acaba com todo o projeto que você estava fazendo. Todo, você regride completamente. Então, assim, escolhe uma coisinha só e vai. É comportamento. Emagrecimento é comportamento. Mudança de comportamento. Plantar novas sementes e regar. Se a gente plantar uma árvorezinha aqui, uma plantinha aqui, ela vai nascer com 2 dias? Não. A gente não vai ter que cuidar dela todos os dias? Sim. É isso que a gente faz com o novo hábito. Só que aí a pessoa quer ter um resultado estrondoso, aí ela para de regar aquilo ali. A semente morre e aí continua só os velhos hábitos. É simples. É simples. Não, é isso que eu tô falando. Pra gente aqui é simples, mas, cara, a maioria não tem acesso Nossa, uma à coisinha. informação. Até porque, como a gente tava falando, né? A indústria hoje em dia, mas não fala sobre isso. Não fala. É uma coisa tão simples que você tá falando. Simples assim, pra mim que tô aqui, né? E pra quem vai estar assistindo. Mas a gente vai ver na televisão, a gente vai ver em todas essas ferramentas que a gente tem de rede social. Não é assim. Não é treino. Ontem eu vi uma menina, ela é uma gracinha, inclusive. Mas vive da internet, né? Já tem, sei lá, quase 1 milhão de seguidores. E aí ela vende treino. Ela tem uma plataforma de treino. E aí ela tava falando, eu conquistei esse bumbum aqui, não sei o quê, fazendo tal coisa. Minha filha, são anos fazendo tal coisa. Uhum. Aí vende isso, aí a mulher vai lá, porque a gente tem consciência. E não é porque a outra não tem sabedoria ou é burra, não é isso que eu tô falando. É porque as pessoas acreditam, porque ela tá pegando a dor daquela pessoa. Sim. Que não tem um bumbumzinho. Uhum. E aí ela pega a dor e a pessoa lembra que na adolescência chamavam ela de tábua, chamavam ela de não sei o que. Tudo que ela passou e tinha uma gostosona da adolescência que tinha um bumbumzinho. Uhum. Tudo isso tá ali na mente. E ela acha que se ela comprar aquilo ali e fizer aquele treino, ela vai ter. E aí essa pessoa, sem uma alimentação adequada, sem suplemento, sem personal, que a influencer tem tudo isso... Suplementos que ela ganha, personal, que é parceria, academia
de última geração. Isso falando da forma mais consciente, né? Porque a maioria já fez procedimento estético. Vai todo nem falou isso, que esse é o principal. Às vezes o bumbum nem é dela, gente. A maioria ali já foi feito. E aí a mulher vai naquilo, aí ela entra numa academia ali do bairro e ela não consegue pagar um personal, porque nem dá, de fato, para todo mundo pagar. Vai fazer o treininho do jeito dela, olhando ali no aplicativo, sem fazer com a amplitude certa, sem estar se alimentando, sem estar tomando suplemento. E ela não vai ter aquele resultado. Gente. Então, assim, é ter essa consciência também, né? Entender que o seu corpo, às vezes, realmente não vai ficar daquele jeito, porque você tem um outro desenho de corpo, né? A mulher, de fato, ela tem que olhar para si. E não é fácil. Não é fácil você olhar para si. Não Parece é fácil, simples, mas não é fácil. Não é fácil você reconhecer suas dificuldades, suas limitações. Eu até vi esses dias um corte, né, de uma pessoa falando, né, que eu acho que é um psicólogo falando que você, né, todas as pessoas, né, não só as mulheres, se a gente entender nossas limitações, a gente vai estar sempre um passo à frente, né? Se a gente entender, igual você falou, o negócio da esteira, se a gente entender... se você tivesse pensado nisso antes, mas tem coisas que só a gente vivendo para poder entender. Mas é importante você viver e aprender, né? Eu costumo falar também, se você não mudou, é porque não tá doendo ainda. Quando começa a doer, quando as pessoas chegam no seu consultório, já não tem mais esperança, né? É isso que a gente tá falando. Mas não tem que ser assim. Tem que ser o primeiro passo, né? Exato. Tentar o primeiro certo. Verdadeiramente começar ali. Isso aí. Agora fala do Lotus. Como surgiu o Lotus? Vamos lá. O Lotus. O Lotus, ele veio dessa questão de não querer mais ser só uma nutri genérica, que emagrece pessoas. E aí, eu criei o meu próprio método. Então, a flor de lótus já é uma flor que eu tinha uma grande admiração. Então, quando eu pedi a demissão lá atrás para poder abrir meu próprio consultório, eu fui montar uma logo, né? A minha identidade visual. E aí, quando eu mandei para a menina que fez, eu falei que eu queria que tivesse a flor de lótus de alguma forma ali, né? Porque a lótus, ela nasce, né? As flores de lótus, elas só nascem em lagos de lama, turvos, de água turvas. Elas só nascem nesses lagos, né? Então, elas nascem lá no fundo e elas passam por todo o lago, por toda a água turva que tem para poder emergir, né? Para poder, de fato, florescer. E aí eu falei, caraca, sou eu. Eu sempre me vi nessa situação. Porque eu acho que por mais que tenham as batalhas ali no meio do lago, né? A lama, a sujeira, as pedras, ela continua para poder submergir e florescer. Que lindo. A história da... Eu tenho uma flor de lótus aqui. Aí que... rosa. E tu não foi ver a história? Não, esse aqui foi o que deu pra fazer uma cobertura. O rapaz falou uma flor de lótus. Falei, pode ter, acho lindo. Via no filme Anaconda, pode tatuar. Nem sabia o significado. Mas é a história dela. E a lótus, ela consegue ficar reclusa, submersa por até 5.000 anos. Né? Por isso que é tão rara, né? Tão preciosa. Então, a gente também traz isso. Eu também trago isso do seguinte. Em alguns momentos, você quer ficar ali mais reclusa mesmo. Tá tudo bem. No momento certo, você vai submergir novamente e florescer. Porque cada uma tem o seu tempo, né? Então, lá pra Ásia, lá para aquele lado, ela é até um pouco espiritualizada. Sim. Né? Ela é um pouco espiritualizada. Eu não botei pensando nesse lado, mas quem quiser ler, quer acreditar... E a ciência já tentou, né? Mas não consegue comprovar o porquê que a lótus consegue ficar reclusa e depois sair. Sério? Por que ela só nasce... A história é linda. Em Lagos de Lama é muito bonito, assim. Depois eu vou pesquisar, gostei. E aí, eu já queria lótus para a minha logo. Até então, eu não tinha método. Eu trabalhava com emagrecimento e do meu jeitinho, né? Eu não tinha um método. E eu comecei a fazer cursos, né? Que para minha área é uma referência, que é Amor e Nutri. Eu entrei na Amor e Nutri. E na Amor e Nutri foi batida essa tecla. Para você se diferenciar, você precisa ter um método. E aí, eu vi as meninas que estavam... já com faturamento, Amor e Nutri fala muito de dinheiro, né? De faturamento. Com faturamento acima do meu, todas com método. Então, método diamante. Não é escola não que ela falava, era um outro nome, né? Enfim, porque eu vou te lapidar. A outra... não sei o que, das rainhas, das poderosas, das deusas. Porque essas que trabalhavam com mulheres, né? Eu falei, caramba, que legal. Mas não sou eu. Eu não sou essa pessoa. Porque eu quero, de fato, tocar a alma da pessoa. Eu não quero só te emagrecer. Eu quero que você tenha, de fato, uma transformação de vida e de alma. Que aquilo ali você carregue pro resto da sua vida. Verdadeiramente. E aí, eu tava um dia no consultório, eu olhei pra TV que fica lá do lado, eu falei, caraca...
a minha metodologia vai ser Lotus. E aí, em cima da minha logo, né, da minha marca, que já era uma marca pessoal, eu falei, o meu método vai ser em cima disso. Eu vou criar ele em cima das etapas da flor de lótus. E aí eu comecei a quebrar a cabeça, né? Falei, tem que funcionar. E basicamente eu já fazia isso, né? Que são as 5 etapas principais, que era desinflamar, cuidar da hidratação, alimentação, comportamento emocional. Isso já tinha. Então, a metodologia Lotus é essa, ponto. Hoje eu tenho um método meu criado que eu sigo para emagrecimento. E que eu tenho certeza que dá resultado, porque eu tenho os resultados dos meus pacientes, né? Nesse tempo aí de consultório, vai fazer 4 anos que eu abri meu próprio consultório, foram mais de 2 toneladas eliminadas, mais de 2 mil quilos. Eu vi lá no consultório. Então, assim, eu tenho certeza que funciona, o método funciona. E aí, ele abriu. Então, assim, hoje eu tenho as consultas avulsas, que hoje eu estou numa outra mentoria, né? Que era sócia dessa Mãe Nutri. Isso é importante falar, porque a gente investe muito. Você ainda vai investir muito quanto profissional. Esse final de semana do mês passado, eu gastei mais de 4 mil reais por um final de semana, né? Então, hoje eu estou numa outra mentoria que se chama Madre Pérola, que é a mentoria da Marcela Parreiras, que era sócia da Mãe Nutri. E ela queria ser a protagonista da história dela. Porque a Mãe Nutri fala muito de uma outra, né? Para quem é Nutri, se alguma Nutri assistir, vai entender logo de cara. Porque pra gente é uma referência absurda. Entendi, perfeito. Né? Mas a Marcela, e aí a Marcela veio, a marca da Marcela é Rica, que é o Rica de realizar impacto com alma. Você futuramente vai fazer parte do Rica comigo. Quando você acabar a psicologia, mas eu vou te carregar. Por quê? Qual é a ideia da Marcela? A Marcela, ela fala para mulheres que são da área da saúde e são empresárias. Então, esse é a persona dela. Então, ela tem a Confraria das Ricas, que é o primeiro, né? Que é como se fosse a minha consulta. Sim. É o primeiro produto dela. E ela tem o Madre Pérola, que é essa mentoria que eu entrei mês passado. Perfeito. 18 mil reais no ano. 18 mil reais? Caramba. Que é a mentoria. São 12 vezes de R$1.500 que você paga para participar. Ela já sabe ter as parcelas, gente. Então, por quê? Eu tenho que pagar hoje. Por quê? É para, de fato, você... Qual é a diferença? Você se conhecer. Então, além de você ser mulher, empresária e você querer ganhar dinheiro, porque isso precisa ser falado abertamente, a gente não pode ter vergonha de querer ganhar dinheiro. A gente quer ganhar dinheiro, mesmo sendo cristão, o que for. Eu ainda quero realizar impacto com a alma. E ter uma agenda RLP, que é uma agenda rica de dinheiro e que realiza impacto com a alma, ela é leve e ela é produtiva. Sim. Por isso que eu consigo trabalhar, levar as crianças na escola, treinar e fazer o que eu amo e ainda conseguir atender. Sim. Então, o foco, né? Sim. Tu vai estar lá comigo aí. Esse ano eu levei uma paciente que é fisioterapeuta, sério? Tá? E ela entrou. Foi esse que você viajou para São Paulo? Foi esse que eu viajei. Eu vi. Eu botei... No início do ano, ela entrou no Confraria... E aí, eu carreguei ela pra lá. Chegou lá da Madre Pérola, eu não falei porque eu sei que era um investimento estrondoso, sim. Né? E eu entrei assim que abriu. Aí, a gente ficou no mesmo hotel. E aí, ela falou assim, ai, porque eu tenho medo e tal. Eu falei, você tem medo de quê? Não. Um medo do caramba de não conseguir pagar, né? Que é R$1.500 por mês. É medo de quê? Porque eu vi que você passou por um negócio lá, descalço, fez um coque. O que foi aquilo? Coisa, eu falei, será que é medo disso? Eu não tenho medo disso, não. Mas eu fiquei observando. Pena que você postou pouco, tem que postar mais. Tá muito low profile, tem que postar mais. Eu queria que você até botou o celular assim pra gravar esse momento. Eu falei, ainda bem, né? Porque eu tava curiosa sobre o que tá acontecendo. É momentos de quebra de crença. A Marcela trabalha muito isso, né? Essas quebras de crença. Então, ali era aquela placa... E que você tinha que escrever ali. Você tem todo um preparo para saber qual é o seu maior sabotador, né? E aí, você tem que quebrar aquele sabotador. A gente tem, né? É o que a gente traz. Sim. As feridas da infância influenciam muito no que a gente vai fazer na vida adulta, né? E aí, ali foi a hora de quebra de sabotador. Você escrevia na placa e aí você tinha que quebrar. É simbólico, mas é algo que é surreal. Eu vi, você até chorou, né? Ficou bem emocionada. Eu vi. Chorei muito. Então, assim... Hoje eu tô nessa mentoria que faz lapidar ainda mais o meu método. Porque, assim, é uma pirâmide, né? É uma pirâmide, né, Dari? Então, assim, o mentor da Marcela foi nesse evento. A mentoria que ela faz com ele é 150 mil. Sim. E o mentor dele, que é um americano, é 750. Pra você ver que vai subindo, né? Então, assim, hoje ela me ensina a lapidar mais o meu método. Foi daí que saiu... E aí, o Lotus voltando, né? Eu tenho a consulta... que já tem uma entrega bem bacana, que ela fala que eu tenho que diminuir. Ela, enquanto você não diminuir a sua entrega na consulta, você não vai vender os outros. Faz sentido pra caramba. Porque você já entrega muito na consulta. Sim.
E eu vou falar, eu como cliente, paciente, eu pensei isso. Eu falei, eu pago a consulta ou entro no Lotus? Aí eu mandei mensagem, não tinha mais vaga, eu acho. Né? Estava encerrando já esse período para abrir outra. Falei, cara, eu vou esperar o próximo, você vai me lançar a mentoria. Eu falei, gente, eu vou fazer isso daí. Por quê? Eu tenho a consulta. E aí tem o programa nutricional, que é um programa que são com 5 consultas. E aí qual é o diferencial do programa? Né? Ele tem outras etapas. Porque o que a pessoa acontece na consulta avulsa? Vai e não volta. Sim. Ah, não consegui, e não volta. Isso é ruim para mim, como profissional, financeiramente falando. Para a paciente que não consegue ter um resultado porque ela não consegue mais consumir nada de mim. Eu perdi ela. Sim. Sabe? E ela não voltou para eu poder entregar mais e ela ter resultado. Né? Então, o programa nutricional, ele amarra. São 5, né? Não é um pacote. É um programa porque é diferente de quem vem na consulta e volta 2 meses depois, porque ele tem etapas ali no meio. E aí, a mentoria que foi criada depois que eu entrei no Madrepérola é o que ela faz comigo hoje. Uhum. Então, a mentoria Lotus para pacientes, porque tem a mentoria Lotus para Nutris agora. Né? A gente montou, agora eu também vou ser mentora de Nutris que estão começando, que eu não tive lá atrás. Sim. Então, vai ser presencial, 2 dias, para ninguém bater a cabeça. Eu quero que as Nutris que estão se formando, ou que estão no consultório, elas tenham o método delas. De verdade, para de fazer igual todo mundo. Porque quem é igual todo mundo não faz bem feito nada. Sim. Quem faz tudo não faz nada. Tem que especializar em algo, tem que ter autenticidade. E tem que ter coisas que vão ligar. Então, eu vejo rosa, eu já sei que é você. Uhum. Porque isso liga, sabe? O cabelão, tudo isso liga na pessoa. Isso é fato, a gente precisa ter isso. Então, voltando, que o foco, né, da Nutri, né, é de paciente. A mentoria Lotus, a diferença dela é que elas são 6 meses, de fato. Uhum. Nos 6 meses, nós temos 6 consultas. Então, a consulta, ela é mensal, consulta. Mensal, são 6 consultas. São 6 meses com 6 consultas. E encontros semanais. É quase que uma terapia nutricional. Gente, muito bacana. E aí, realmente, é pegar na mão e levar. E aí, você vai ter juntas, eu e a paciente, ela vai ter as tarefas para ela poder fazer. Porque eu tô aprendendo com a melhor nisso. Então, ela me ensina e eu ensino as minhas pacientes, sabe? Uhum. E ela me ensina diferente para ensinar as minhas nutricionistas, tá? Então, assim, você vai ter coisinhas ali para seguir. Olha, a gente vai montar, de fato, o que você precisa fazer naquele primeiro mês, as melhorias. E aí, você vai dar o check ali. Quando a gente for... E aí, toda semana, você vai me ver por chamada de vídeo. Vai ser quase que uma terapia, verdadeiramente. 40 minutos, 1 hora, o que for necessário. Pra gente ver o que você conseguiu fazer naquela semana. Uhum. Aí, tá, por que você não conseguiu isso aqui? Ah, por causa disso. Porque pode ter crença limitante, pode ter questão de tempo. Você fez alguma pós ou algum curso em psicologia? Alguma área de comportamental, né? Uhum. Sim. Comportamental. É que eu lembro quando eu fui lá, acho que você estava terminando, tava fazendo, que a gente estava conversando sobre isso, né? Eu já gostava. Uhum. Eu consumia algumas coisas, pequenos cursinhos, mas a especialização mesmo eu ainda não tinha. Eu fiz em comportamental. Eu gosto bastante. É, porque eu vejo isso que você está falando. Eu não vejo nutricionistas igual você. Né? Você realmente está se diferenciando, né? E vai se diferenciar cada vez mais. Porque ninguém fala sobre todas essas coisas que você está falando aqui. Gente, conteúdo gratuito no YouTube, não acredito. Isso aqui tinha que fazer aquele canal que paga lá no Instagram pra vocês terem acesso, assine já. Porque tá muito rico isso daqui. Porque eu não vejo nutricionista, inclusive as recém-formadas, é até bom que você falou, não tô falando pra você, fale pra nutricionista, porque eu tenho um monte de meninas que tá estudando lá comigo, fazendo nutrição, e a gente senta pra conversar sobre isso, porque não tem direcionamento. E a gente não sai da faculdade. Sabendo nada. A faculdade, né, vamos falar mal das instituições, mas a gente não sabe sabendo fazer. Se a gente não fazer por fora, ou a gente realmente não admirar alguém já da área para poder já estar ali seguindo, a gente não consegue no começo. E você fazendo isso, gente, ajuda mulheres, né, como eu, que quer somente manter o corpo, emagrecer, e ajudar novas profissionais. Isso é incrível. A ideia é essa mesmo. Dar mentoria para profissionais é essa. É a gente montar. Na mentoria de profissional, vai sair com método. Sim. Ela montar o método dela, ela entender qual é o diferencial dela, a autenticidade dela. Uhum. Isso é muito importante, precisamos ser autênticos. Sim. É isso que faz a gente se conectar. Cara, é impressionante porque todos os lugares que eu vou, né, eu sei que além da faculdade não preparar a gente, ainda tira muita coisa da gente, tira a nossa autenticidade, literalmente. Todo mundo tem que... Eu vou no lugar, eu sou a única colorida, sempre. Tá todo mundo de bege, preto, branco. Da última vez eu fui toda de branco, só de ódio. Fiz toda de branco, aí todo mundo... Será que é médica? Que mulher é essa maluca aqui de branco? Eu sou 880, mas eu não negocio.
Tem valores que você não pode negociar de Exatamente. forma nenhuma. Sua autenticidade, como você está falando, né? Claro, obviamente, personalidade, né? A gente vai só melhorando nossa Sim. dicção, nossa fala, nossa limitação de realmente falar algumas coisas, mas a sua autenticidade realmente é o que te Não diferencia. perca, E nessa área da saúde, principalmente quando a gente envolve ali o comportamento, né? O visual, realmente eles têm essa mania de engessar, né? A indústria, as redes sociais, a modinha, e ser autêntico realmente faz você ser diferente. Isso é muito importante a gente falar, não só para a área de nutrição, nem de psicologia, mas para todas as áreas. Né? Até a área da beleza também, a gente, né, ser autêntica é muito importante. Eu queria também que você resumisse essa história toda, deixando um recado para as mulheres que nesse momento estão passando por algum problema de autoestima muito severa, que eu lido diariamente, né? A gente sabe que gira, inclusive frisando aqui um pouco atrás que você falou sobre uma paciente não, você deu um exemplo sobre ela falar que quer emagrecer às vezes por conta do parceiro e tudo mais. Eu inclusive atendi uma cliente essa semana que teve uma filha novinha, acho que tem 20 anos, que fez a bariátrica, e ela falou, Dara, eu fui acompanhar ela no processo, né? Vou falar isso aqui para deixar um alerta, né, para as mulheres ainda mais. E ela falou que tinha várias mulheres fazendo, que teve uma roda agora do SUS para poder fazer bariátrica, né? Foi muitas mulheres, inclusive meninas novas, e chegaram lá algumas mulheres de idade com as meninas lá, todo mundo misturado. E uma das mulheres estava achando que ia fazer bariátrica porque ia conseguir resgatar o casamento. O marido tinha ido embora, né? Ela me contando e ela falando emocionada, porque ela falou assim, Dara, eu vi que ela não ia voltar. Aí eu fiquei olhando e falei, gente... Aí fiquei esperando um psicólogo passar ali, né, pra ver, Dara, não passou ninguém. Tava todo mundo ali, parecendo que tava esperando alguma coisa, assim, uma refeição, uma coisa simples, banal. E ela falando, não, gente, porque eu vou fazer bariátrica, porque eu vou voltar pro meu marido, que ele falou que eu tava gorda, e aí eu vou emagrecer, e aí eu vou ficar bonita, e aí ele vai voltar, vai ficar tudo bem. E ela falou assim, Dara, eu não ia ficar tudo bem, eu tava desesperada vendo ela ali. E tipo assim, como elas sabem que eu faço psicologia, né, a gente tem bastante diálogo, né, porque a forma de compreender é melhor. Sim. E aí eu falei, ela falou, Dara, eu fiquei com pena dela. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Então assim, falar sobre isso é muito importante, porque a gente precisa entender que realmente, como você falou o tempo todo aqui, é voltar pra gente, é entender a gente, você mesma, é entender suas limitações, né, aquilo que dá pra fazer, aquilo que não dá. Gente, esse exemplo que você deu do passo, assim, beber uma aguinha de jejum. Pra mim é muito bom isso, sabe por quê? Porque eu não sei se é assim. Coisa, né? Não, eu quero fazer tudo de uma vez. Eu cismei que eu queria ser corredora porque ele corre. Meu marido corre. Falei, vou ser corredora igual a ele. Ele corre 10 km, 20 km, 50. Eu comecei... Aí tu não quer fazer o primeiro, né? Eu quero correr logo. É claro. Consegui. Mas assim, no primeiro dia que eu não consegui ir, por eu perder a hora, eu já fiquei frustrada. Falei, não vou correr nunca mais. Entendeu? Então, assim, a gente realmente não tá ali... Tudo que você falou muito real, cara. Eu vivi aqui um monte de coisa. Mas agora eu queria, assim, pra gente fechar, que você falasse diretamente com essas mulheres sobre sair desse lugar como nutricionista, como nutricionista comportamental, sobre essa questão do comportamento, uma palavra de ânimo, até mesmo uma palavra de fé hoje, né? Vamos abrir esse espaço aqui para as mulheres que estão se sentindo desmotivadas, talvez... traída, enganada, no fundo do poço, né? Não olha mais pra você. Inclusive, ontem eu recebi uma mensagem de uma seguidora falando que tá grávida e não tava esperando a gestação e já tava se sentindo mal e vou ganhar peso. A preocupação sempre... É impressionante, né? Como a alimentação, cara, essa coisa... A gente já nasce realmente, já, né, mamando, já é uma coisa realmente que você falou, né? Lá de... Isso cerca a gente. É afetivo. É afetivo. Tudo, afetivo. no final das contas, a nossa autoestima, claro, a gente sabe que é de dentro pra fora, mas sempre gira em torno de como a gente vai se sentir. E a alimentação é isso. A gente tá cercado por isso. Então, fala com essas mulheres, deixa um recadinho, por favor. Então, vamos lá, para finalizar, Para finalizar. No geral, né? Para a mulher em geral, se olhar verdadeiramente, olhar a história que ela teve, tudo que ela passou até aqui. Eu não tô falando lá de trás dela mesma, verdadeiramente, né? Tentar é difícil, mas tentar não se comparar e admirar. Porque às vezes a gente tende a diminuir o que a gente passou, a diminuir a nossa história e valorizar o do outro. Eu costumo dizer que se você consegue admirar algo, se eu tô aqui e admiro a sua autenticidade, admiro a coragem que você tem, admiro você ter botado a cara para fazer um projeto novo que estava ali no seu coração, porque eu li quando você escreveu, que postou que ia começar a ter o podcast. Então, assim, geralmente o que a gente consegue, a gente tem essa capacidade de ver no outro, é sobre a gente também estar dentro da gente. Então, o que eu vejo em você também está dentro de mim. Então, que essas mulheres possam ver nelas o que elas estão vendo nas outras verdadeiramente. E assim,
Pede para Deus, independente da religião, sabe? Ele não quer nada, ele só quer um coração disposto, né? É o nosso pai, sabe? A gente tá aqui por causa dele. Tá tudo muito difícil, o mundo tá muito difícil, eu sei disso e às vezes isso entristece, desanima. Mas assim, ele não quer nada, só um coração disposto verdadeiramente. Então pede, conversa com ele. Meu Deus, papai, me ajuda a me enxergar, me ajuda a ver a mulher potente, todo o valor que tem dentro de mim, sabe? Me ajuda a ver que eu mereço mais, porque as mulheres têm uma crença também de merecimento tão horrível que elas acham que precisam ter um homem do lado e a gente não precisa. É muito bom, obviamente. Claro, somos mulheres, né? Então, assim, mas uma pessoa que está te fazendo mal, fazer uma escolha que vai mudar a sua vida, querendo resgatar algo que às vezes já acabou. Então, assim, peça para Deus. É Ele que pode nos dar essa clareza verdadeiramente, sabe? Então, assim, Deus, me usa. Eu saí de casa pedindo, Senhor, me usa. Me usa para eu falar o que realmente precisa ser dito. Me usa para falar o que o Senhor quer que eu fale, sabe? Me usa para falar o que realmente possa mexer com a vida de outras e transformar. A gente está aqui para isso, para transformar o mundo, né? E não que seja algo para massagear o meu ego, Sim. sabe? Mas que seja algo vindo de ti, do seu coração, e que eu seja só um instrumento. Então, a gente tem essa facilidade, essa liberdade de falar com ele. Não precisa falar bonito, eis-me aqui, ó Senhor dos exércitos. Saber pedir, né? Tem que saber pedir. Às vezes eu falo, Deus não tá ouvindo sua oração porque você não tá sabendo pedir. Conversa. Tá pedindo que realmente que você tá precisando. Exato, só conversa. Ai, papai, me ajuda. Eu não sei falar. Ai, eu tenho medo, não sei nem orar. Ok, fala do seu jeito, como se estivesse conversando com um amigo mesmo. E peça pra ele direção, peça pra ele cuidar. Abrir a sua mente para que você realmente consiga ver a potência, a mulher incrível que é. Porque somos, todas nós somos. Todas têm. Todas nós somos. Se tem filho, se não tem. Se quer ter, se não quer ter. Se tá casada, se não está. Se tá acima do peso ou não. Quem tá acima do peso, você tá comendo as suas emoções. É só descobrir a raiz disso aí. O remédio, a bari, nada disso vai dar jeito se você não descobrir a raiz. Então, acho que o recado mesmo é esse. Que possamos nos olhar como Deus olha pra gente. Somos herdeiras do maior amor que tem, gente. Herdeira do céu, somos lindas, preciosas. Então, que verdadeiramente a gente possa se olhar desse jeito e entender que a gente vale demais. A gente tem muito valor. E o nosso valor vai muito além de um corpo magro. Muito além. De fato, a gente quer emagrecer para ter saúde, mas o nosso valor vai muito além disso. Então, que elas que estão nos assistindo, né? Possam realmente se olhar verdadeiramente e entender que tem algo muito grande aí. É só regar a semente certa e plantar novas sementinhas e regar também, não desistir. Não desistir. Não desistir. Todos os dias, igual você falou o tempo todo aqui, devagarzinho, todos os dias, mais uma coisa. E pra te achar, qual é o seu Instagram? Deixa seu Instagram. Instagram. @panfariasnutri. Já saiu a mentoria? Já é uma coisa disponível? Já é uma coisa disponível. Individual já é? Individual já é disponível. Pamela, vão muito, ser muito... só 4 Só vagas. 4? Porque eu preciso fazer os encontros semanais, linda. E aí 6 meses, a gente tem que esperar 6 meses pra acabar, pra começar de novo. Tá vendo? Teatro, né? Será que eu vou conseguir vender assim? Com certeza, vai sim, principalmente depois de hoje. São 6 meses, a mulherada não pode esquecer que são 6 meses, são 6 consultas. São 6 consultas. Então, assim, né? Sim, mas assim, posso te pedir uma coisa? Solta mais conteúdos naquele Instagram, gente. Tenho que botar. Você acredita que tá na minha lista das tarefas que eu tenho que fazer no mês de agosto? Porque eu adoro ver, gente. Eu ouvi você, é uma terapia. Mas sabe o que é isso, linda? O perfeccionismo. Toda hora tem um monte de coisa gravada. Mas vai ficar ruim. E agora eu cismei que eu tinha que ter aquele microfone assim, né? Que todo mundo tá tendo. Aí comprei. Pra quê? Mas enfim, até caiu aqui. Nós temos as nossas fraquezas também. Sim, não, todas nós temos, né? Isso é normal. Eu também no início era assim, depois eu parei com isso. Eu não tenho mais. Agora, se caísse aqui antes, eu ia querer fazer tudo de novo. Não até parece. Não. Entendeu? Mas vai com isso mais. mesmo. Mas te agradecer muito por você ter vindo. Imagina. Foi muito bom. Eu já sabia que era bom. Quando eu montei o podcast. Era um desejo, como você falou, né? É visível lá do meu coração e tal. Mas eu queria realmente vincular essa questão da mulher com a profissão, né? E tudo mais. Mas sempre trazer alguma coisa realmente de Deus, boa, sabe? E eu sempre, hoje vindo, né? Eu tava
orando no carro, falei, Senhor, eu quero sempre que seja uma pessoa do seu coração, não minha, realmente, não para amassar. Você falou aqui exatamente o que eu sempre tenho pedido, então você é uma confirmação das minhas orações. Muito obrigada, muito obrigada. Imagina. Meninas, e vocês que quiserem participar do podcast, o link tá na minha bio, é só vocês clicarem, mandarem mensagem, que a gente vai responder vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.